Pé direito duplo em área gourmet? Como fazer? Vem comigo! Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Lucerta, o seu canal de iluminação do YouTube. Que grata satisfação estar aqui toda semana com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pedido aqui no canal: iluminação de áreas gourmet que tenha o pé direito duplo, triplo, pé direitos altos aí. Vamos entender agora sobre isso, sobre essa iluminação e como iluminar. Conte comigo! Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa Cassol, sou arquiteta Lighting Designer e estamos aqui toda terça-feira para simplificar o mundo da iluminação. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o joinha para não esquecer. Hoje é um tema de ambientes bem interessantes, né, gente? Porque já sabemos que esse pé direito duplo, ele traz a percepção de grandeza, por muitas vezes de luxo, né, de grandiosidade em relação à proporção humana. Essa desproporção é refletida através da arquitetura da obra, tá? Que já foi projetado com esse pé direito mais alto, e aí então é mais desproporcional quanto à nossa altura. Por isso que dá esse sentimento de algo maior, de algo mais elevado, né? Para quem ainda não assistiu o vídeo aqui do canal sobre pé direito duplo, assista logo depois desse, que você vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de percepções humanas, que eu explico tudinho para vocês. Bom, quando falamos em área gourmet, a gente tem alguns detalhes a ser levado em conta, muito diferente de ambientes de salas de estar, né, de home theater e áreas internas da casa, ok? Mesmo que essa área gourmet seja fechada ou não, interna ou externa, geralmente nós temos aí a churrasqueira, né? Nós temos aí a manipulação de alimentos, aonde há a questão do cheiro, há a questão de gordura no ar, né? Então tem algumas peculiaridades em áreas gourmet que a gente precisa prestar muita atenção, também com a iluminação, claro. E agora nós vamos entender como fazer isso para que nada do que você precisa que seja iluminado não esteja com a luz. Primeiro de tudo, gente, eu quero começar trazendo para vocês o seguinte: para cada ambiente na arquitetura, nós temos normas que trazem aproximadamente uma quantidade de lux que a gente precisa para cada ambiente. Então, por exemplo, para um quarto, nós temos uma quantidade de lux, para a cozinha outra quantidade, para uma área de serviço outra quantidade, e essa base de cálculo do lux, ela vem através da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa quantidade de lux, eu quero que vocês entendam que é uma aproximação, é algo para que você tenha uma base de cálculo, porque quem acompanha aqui o canal já sabe que os tipos de materiais influenciam se você vai aumentar ou diminuir essa quantidade de lux. A questão das cores, colorimetria também influencia, a questão de percepções culturais, regionais também, né? E a idade do usuário, que também vai influenciar nessa quantidade total de lux. Pois bem, mas para quem nunca ouviu falar de lux, o que é isso, Vanessa? Gente, lux é uma unidade de medida. É a forma que a gente mede o fluxo luminoso das lâmpadas juntamente com as luminárias que estão sendo instaladas ali. Veja que a gente tem um padrão de quantidade de lux e não adianta você pegar as informações somente da lâmpada para fazer os cálculos, porque dependendo da luminária, nós temos uma potencialização dela ou não. Então tudo influencia, gente, é um padrão. Por isso que trabalhar com lighting design, você tem que saber o que você está fazendo, porque não se resume apenas à alocação de pontos de luz. Isso aí não é nem não é nem 30% do caminho, né? Então, voltando aqui, é uma unidade de medida do fluxo luminoso, dessa intensidade deste fluxo de forma perpendicular ao ambiente. Sabendo disso, gente, não precisa preocupar que tá
Tá muito difícil? Não, é só para vocês saberem o seguinte, que lux é a unidade de medida. Para potência não é watts? Para temperatura de cor não é Kelvin? Para intensidade de fluxo luminoso, para quantidade de luz de forma resumida aí, a gente tem o lux. Então, as normas técnicas, a ABNT, traz para nós um padrão de mínimo e máximo para nos dar uma base de cálculo para cada ambiente. E aí eu deixo para vocês aqui aproximadamente uma média de 300 lux para tanto a área de jantar dessa área gourmet, quanto para a cozinha, para o manuseio desses alimentos. Uma média. Gente, quando falamos de pé direito duplo, nós precisamos de lâmpadas potentes. Potentes no sentido que chegue esse fluxo luminoso lá embaixo, né? Que ilumine toda a sua área aí. E para que isso ocorra, nós temos dois tipos de lâmpada no mercado. A par, do tipo par, e do tipo AR. Estas lâmpadas par e AR, elas eram de tecnologia halógena, né? E que agora foram substituídas pela tecnologia LED. Lembrando que LED é brilho, então depende da marca da lâmpada para que você tenha um fluxo luminoso mais brilhante ou menos brilhante, tem isso também. Por isso, gente, que é importante, precisou de um projeto de iluminação, principalmente para pé direitos duplos, que precisa de cálculo, precisa ser uma iluminação assertiva, contrate um profissional. Para fazer o projeto de uma área gourmet é algo rápido. Se você não puder fazer o projeto ou que a obra já está em fase de acabamento, né, ou já tem algo em mãos aí de instalações da iluminação, então faça uma consultoria. Mas pegue um profissional para poder resolver isso para você. Porque senão você acaba gastando aí às vezes do que não precisava de forma errônea, né? E jogando dinheiro fora e depois tenta gastar de novo para poder resolver dali, depois tenta resolver daqui, não funciona, enfim. Procure um profissional, faz uma consultoria ou um projeto e tá tudo resolvido. Porque tem essa questão também da tecnologia LED que influencia nos cálculos, e isso vem com a experiência de trabalho, porque são marcas, né? E como eu falo aqui no canal, a gente tem produtos que não tem cartas fotométricas, né? Não tem o documento de especificações técnicas de como foi fabricado aquele produto. Então, às vezes fica bem difícil trabalhar somente com cálculo, somente de forma técnica. Vem a experiência aí do Lighting Designer. Bom, voltando aqui para a iluminação de áreas gourmet, né? Vamos lá, eu vou colocar uma imagem aqui para mostrar para vocês o seguinte, que quando deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Nesse case, gente, nós temos uma área gourmet interna, mas integrado com todo o externo aí da área de lazer. Nessa imagem, a gente pode notar os spots embutidos, tá? Na laje aí. E com certeza ali dentro também deve ter essas lâmpadas embutidas, mas eu trago essa imagem para que vocês notem o protagonismo das luminárias em cima da mesa de jantar. Então, se você gosta de luminárias aparentes, porque hoje em dia a gente tem luminárias que às vezes são obras de arte mesmo, né? Então, protagonize mesmo, lustres para quem gosta, né? Traga uma altura confortável aí, dependendo da forma que essa luminária trabalha com esse fluxo luminoso, e aí então você pode ter um ambiente como esse, né, aonde as luminárias protagonizam. Notem que mesmo que a gente veja somente esses pendentes em cima da mesa de jantar, nós temos a iluminação toda geral que vem da laje de forma embutida aí através das ARs e através das lâmpadas do tipo par. E voltando, né, para esses dois tipos de lâmpada, então fica aqui a dica para que vocês trabalhem, quando for AR, trabalhar com a 111, tá? Ela é um pouco maior. E quando for par, você trabalhe com par 30,
que é o que vai atender esses pés direitos duplos. Tá? Isso é norma, Vanessa? Não, eu só tô trazendo aproximadamente para te ajudar aí, caso você tiver esse tipo de questão aí na sua casa, né, com uma área gourmet de pé direito duplo e tá sem iluminação suficiente, precisa resolver, enfim. A AR111 e a PAR 30. Bom, para fazer uma correlação dessas duas lâmpadas, eu trago as duas para vocês aqui com 12 watts apenas de potência. A partir desses 12 watts, nós vamos analisar o fluxo luminoso e a altura que chega essa luz da lâmpada com a AR111 e com a PAR 30. Antes da gente analisar uma informação rápida, a PAR ela tem mais lumens, só que ela chega com fluxo luminoso menor. Por quê? Porque a AR, ela traz um facho definido. Tanto é que faz aquele foco no piso bem definido que eu gosto bastante. São efeitos de luz com maior contraste de luz e sombra. Tem uma cliente, inclusive, em Brasília, que comenta esse efeito como fantasmagórico, que eu adorei. Bem legal, né? Então, quem gosta desse tipo de efeito, as AR111 são perfeitas. Por que a PAR tem mais lumens, né? E chega com menos fluxo luminoso? Porque o facho delas não é tão concentrado quanto a AR. Ela, por mais que você pegue um ângulo mais fechado de abertura da lâmpada, do tipo PAR, ela dilui mais. Ela não tem o facho bem definido. Então, ela tem tem fachos concentrados? Tem. Só que ela dilui bastante até chegar no piso. Então, ela chega com fluxo luminoso menor. O que pode ser feito também é a junção delas, que também fica incrível o efeito. Porque com o facho definido da AR e a diluição de facho da PAR, você consegue efeitos bem interessantes para o teu ambiente. Inclusive com temperaturas de cor diferentes. Também pode ser feito. Você trazer a PAR com uma temperatura de cor e uma R, né, com outra temperatura de cor. E juntas, instaladas juntas para iluminar isso aí. Isso tudo, gente, é efeito, é lighting design puro e fica bem interessante. Mas voltando aqui, vamos analisar agora as alturas das duas lâmpadas, que as duas possuem a mesma potência, sendo que a PAR 30, ela está com 30 graus de abertura e a AR111, ela tem 12 graus de abertura. Vamos dar uma olhada. Eu vou colocar aqui na minha frente pra gente, enquanto eu vou falando, pra gente ir analisando junto. Então vamos lá. Aqui nós temos o gráfico de alturas e de fluxo luminoso da lâmpada AR111 e ao lado da PAR 30. Para um pé direito duplo de 5 metros, tá? Que é a base do triângulo ali no gráfico. Veja que a AR111, ela traz 233 lux a 5 metros de altura. Isso estamos falando de uma lâmpada de 12 graus de abertura. É um facho bem concentrado. Já na PAR 30, aos 5 metros de altura, nós chegamos no piso com 67 lux apenas, com uma abertura de ângulo de 30 graus. Aqui eu tô trazendo, gente, potências iguais, para que a gente faça uma correlação juntos. Por mais que a PAR tenha mais lumens, tá? Essa PAR, se não me engano, é 960 lumens, enquanto a AR, ela tem 700 e pouco. Então, você veja que mesmo com o facho mais concentrado da AR, a quantidade de lux é muito mais expressiva do que com a PAR. Essa medida em centímetros ao lado do gráfico, ao lado de cada gráfico, seria o diâmetro do foco de luz no piso. Então, a 5 metros, com a AR111, eu consigo ter 2 metros de diâmetro do círculo de luz que fica no piso. Isso com essa lâmpada, com essa altura, com essa potência, com essa quantidade de lumens. Eu tô dando um exemplo aqui para vocês, ok? Já com a PAR, a gente consegue um diâmetro um pouco maior, de quase 3 metros. Tudo bem que aqui a PAR, ela tem um ângulo de abertura muito maior do que a AR,
mas veja que as potências são iguais. Esses gráficos são fornecidos pelo fabricante da lâmpada. E aí, então, você pode fazer essa correlação junto com a quantidade de lux que já falamos, padronizando aí uma média de 300 nessa área gourmet que precisamos aí. Temos a imagem dessa residência agora, ó, vou colocar aqui para vocês, né, aonde a gente vê os spots embutidos na laje e não vemos pendentes aí na área externa. Mas notem que temos arandelas. Então, eu trago essa imagem para lembrar vocês que nós temos as queridas arandelas aí, né, para iluminação de parede, aonde também pode atender muito bem a iluminação da tua área com pé direito duplo externo aí, né? E aí tem várias opções de iluminar, tanto com arandelas sobrepostas, nós temos os próprios perfis de LED que você pode estar colocando nas paredes. Aliás, vou até colocar uma imagem aqui, como exemplo de iluminação verticalizada em paredes. Essa aqui não é uma área externa, mas só para que vocês se inspirem aí, né? Olha só, que bacana. Então você consegue uma iluminação até com uma largura maior, com perfis de LED que traz iluminação difusa ou indireta, né? Para quem ainda não assistiu o vídeo aí de perfis de LED em fachada, dá uma olhada que eu trago alguns tipos de perfis. Claro que só o básico, né, gente? Alguma coisa assim bem resumida, porque temos muito para falar sobre perfis de LED. Enquanto vamos avançando com o canal aqui, eu vou fazendo os vídeos. Aqui eu coloco outra imagem para mostrar para vocês, para trazer agora a questão para a gente finalizar o vídeo, que é uma das mais importantes, que nós precisamos de iluminação na área de manuseio desses alimentos, né? E com um pé direito duplo, como que eu vou fazer? Eu vou trazer as luminárias embutidas com lâmpada par e lâmpada R, você pode até trazer, mas se você trazer, por exemplo, iluminação indireta através dos próprios móveis de marcenaria da área gourmet, você vai ter um ambiente muito confortável para que você trabalhe aí com os alimentos, manuseie, cozinhe, corte, enfim, tá? Tanto para a área da pia, para a área de bancada, quanto para a área de copa, você consegue aí trazer a fita de LED para esses móveis, né? Se você tiver móveis aéreos superiores ou de decoração. Aproveitem, gente, aproveitem recortes da arquitetura, do próprio espaço, aproveitem recortes de móveis. Isso tudo, às vezes, você dá aquela olhadinha e fala, opa, ali dá para embutir uma iluminação. E aí traz a iluminação que você precisa muitas vezes. Para a área da churrasqueira, a gente já sabe que é só colocar a iluminação interna. Você vai colocar a lâmpada com fiação própria anti-incêndio aí, e aí você tem iluminação dentro da churrasqueira. Ah, Vanessa, mas eu não quero pendentes, eu gosto do minimalismo, não vou ter móveis superiores para colocar iluminação indireta, como é que eu faço? Então, gente, você pode optar por uma iluminação geral com as par e AR a partir do forro, do teto. E aí você vai colocar uma quantidade maior para que essa iluminação seja mais contínua na parte de baixo, onde os fachos se encontram, né? Isso é calculado em projeto. E aí, então, você tem uma iluminação uniforme na parte de baixo. Se você tiver muitos móveis superiores ou objetos aí, prateleiras, objetos de decoração, e que você não queira trabalhar com iluminação ali, aí você precisa preferir a lâmpada do tipo par, tá? Porque ela vai diluir ainda mais a iluminação nesses nichos, nessas prateleiras, nesses locais onde você não tem iluminação direta para focar nesses espaços. Então, prefira, em vez de colocar AR ou AR e par, prefira colocar só lâmpadas do tipo par, né? As par 30 aí, com ângulos de abertura maiores, e aí diluindo um pouco mais a luz para o seu ambiente de forma geral, ok? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo.
Deixo algumas imagens para vocês se inspirarem de iluminação de pé direito duplo, nem sempre em áreas gourmet, né, que nós temos poucos cases aí, mas trago aí iluminação que você pode estar adequando nessas áreas externas também. Dá uma olhada. E esse foi o vídeo de hoje. Pé direito duplo em áreas gourmet. Vocês tinham me pedido fazia um bom tempinho, tava na fila. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Não esqueça, compartilha com seus grupos de amigos aí pra gente divulgar ao máximo o nosso canal, para poder chegar aos 1000 inscritos, para que esse projeto seja viável a gente continuar por aqui. Tá bom? Tô adorando estar toda terça-feira. Siga meu Instagram, vanessacassol.br. Beijo! Adorei!